Olá, bom dia, são 6h03. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje aqui dessa bancada de pensadores. A notícia de frente, teremos muitos assuntos. Na política nacional, vamos falar sobre André Mendonça, que vai para o STF. Aqui na capital, vamos falar sobre o retorno do prefeito Emanuel Pinheiro, que já chega editando decretos, e o enterro do Conselho LGBT, que não emplaca. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Portanto, então, antes aquele bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviglia. Eu fico às vezes treinando para ver se eu não erro esse sobrenome. Bom dia, então Daniel. Você errou e você acertou, né? Porque você fez duas pronúncias, né? Então 50%. Boa estratégia, viu, Kleber? Bom dia, Daniel Petengil, aí já é mais fácil, já facilitou. Daniel, né? Petengil é nada, eu tropeço no Petengil aqui, é fácil difícil. Falar, só tem 2 T's e 2 L's. Só isso, né? Então, Petengil para mim é mais fácil. Agora, fácil mesmo é Lima, né? Igual você, que é Silva. Bom dia, especial. Kleber Laranja, pode ser? Lima, Não, é Lima. Lima, laranja jamais. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência neste dia 2 de dezembro. É isso aí, olha, nós aqui temos quase sobrenomes de frutas, né? Agora que você falou da lima é uma fruta, eu falei laranja, petengil, quase uma pitanga, né? Se tropeçar, sai Pode pitanga. ser também. O meu eu não vou nem falar, Perigoso gente. esse Olha só, negócio aí. o meu eu não vou nem brincar, vou deixar para a criatividade do nosso querido telespectador, que aliás, preciso aqui começar essa edição dando um recado. Ontem, gente, olha, foi uma avalanche, um recorde de mensagens, mas infelizmente estava com problemas aqui no WhatsApp, mas hoje já foi resolvido. Determinação número 1, viu? Esse WhatsApp aqui não pode travar mais. Então, já fica aí o nosso telefone para você mandar aqui a sua bronca, a sua mensagem, ter aquele momento especial de interatividade aqui com essa bancada. Então, já pode mandar aí, viu? Já antecipei alguns assuntos principais e você vai querer saber tudinho a respeito e vai querer comentar também, viu? E se você tiver que sair para trabalhar, não tem problema não. Coloca aí no Facebook, vai ouvindo a gente pelo digital, que é o Vila Real, e também pelo portal Gazeta Digital. É isso mesmo, Kleber? Daniel, é isso? Verônica Raquel, dá um recado aqui que eu não ouvi nada. Pode falar aí, Verônica. Claro que eu dei bom dia para o Daniel Petengil, ainda falei Daniel Petengil, nome difícil de falar. Acho que foi discreto, né? Que eu atravessei o Kleber Lima aqui, olhei para o Daniel e dei bom dia para você, Daniel. Vamos dar agora, né? Vamos lá. Então, olha, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo mais uma vez nessa bancada. Obrigado. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia você que nos assiste. Muitos assuntos quentes aí. Vamos debatê-los todos. Quinta-feira fervendo. A culpa foi minha, viu, Verônica? Não precisa dar bronca na Luciana. A culpa foi minha que fui brincar com o sobrenome dela. Não, Verônica é tão boazinha, ela sussurra. Você esqueceu de dar bom dia para o Daniel. Essa voz melíflua, sedosa. Né? Olha, e falando em Verônica Raquel, onde que ela está? Às 6h da tarde, gente? Diga aí, de carona. De Ou é nós que vamos de carona com ela? Olha, também, você também pode pegar uma carona aí no De Carona com Verônica Raquel a partir das 6h da tarde, Rádio Cultura. Carlos Matos também, viu? Ajudando aí, Verônica Raquel, aquela voz maravilhosa de Carlos Matos, eu gosto muito. A hora do rush. Pois realmente. É, os Tem dois uma mandando música super do bem. Alceu que fala assim, pelas ruas que andei, procurei, né? De carona com a Verônica, que você não se perde. Não precisa nem ficar procurando, não, viu? Vai conseguir te orientar direitinho. Bom, gente, olha, são tantos assuntos que eu estou até pensando aqui. Vamos começar por onde, hein? Bom, vamos começar então pertinho da gente, por Cuiabá, porque ontem Daniel e Kleber Lima, uma coletiva do prefeito Emanuel Pinheiro, muitos desdobramentos, medidas importantes, medidas reeditadas, com mudança de ideia. O prefeito começou pensando em fazer um tipo de contenção à disseminação da Covid-19, depois mudou de ideia. E aí, você quer saber, afinal de contas, gente, vai ter carnaval, vai ter Réveillon aqui na capital ou não? Bom, isso e muito mais a gente vai conferir agora. Roda aí o VT. 37 dias depois de ter deixado o cargo, ter sido afastado pela Justiça, o prefeito Emanuel Pinheiro voltou a falar à imprensa. Numa entrevista coletiva, com quase 2 horas de duração, ele fez uma espécie de defesa perante os jornalistas.
criticou duramente o Ministério Público e disse ser vítima de um esquema montado para desqualificar a sua gestão na Prefeitura de Cuiabá. No final, o prefeito Emanuel Pinheiro surpreendeu ao anunciar o cancelamento das festas de Réveillon neste ano e do Carnaval de 2022, temendo pela contaminação da nova cepa do coronavírus, a variante Omicron. Ficam cancelados, no âmbito do município de Cuiabá, os eventos públicos comemorativos ao Réveillon e ao Carnaval de 2022. A vedação do disposto do caput do presente artigo se aplica também às festas e eventos privados em comemoração ao Carnaval 2022. Serão permitidos apenas os eventos e reuniões familiares em comemoração ao Réveillon 2021. As medidas presentes nesse decreto poderão sofrer alterações, considerando o monitoramento da evolução da Covid-19 no território municipal. O mesmo dispositivo, com os mesmos considerando, mais do que nunca mostrando a preocupação nossa, a certeza nossa de que a imunização é a única forma de vencermos a Covid-19. E a preocupante taxa, mais de 20 mil pessoas acima de 18 anos não se vacinaram ainda. Cerca de 57 mil pessoas, certo, acima de 18 anos não tomaram a segunda dose ainda. E 33% dos adolescentes, certo, que corresponde a cerca de 33% dos adolescentes de 12 a 17 anos não foram imunizados, nós vamos decretar aí o passaporte da vacina. Entretanto, eu achei ponderar o setor produtivo. A imprensa acabou soltando, tal, eu achei importante porque o setor produtivo tem que ser ouvido. Então, eles foram bastante penalizados, muitas atividades quebraram, muitas atividades fecharam as portas. Hoje, até hoje, outras até hoje, vive um movimento dificílimo da sua atividade, muitos desempregos ocorreram em virtude disso. Então, não podemos, apesar que a prioridade é a saúde coletiva, mas temos que ouvir, tomar uma decisão conjunta com o setor produtivo. Bom, gente, foi extensa essa coletiva de imprensa com o prefeito Emanuel Pinheiro. Nós exibimos apenas um trechinho aí, mas são muitos desdobramentos. Olha só, tem aí a posição do gestor em relação ao Ministério Público, novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Ele politizou também, falou do governo de Mato Grosso e também de ex-secretário, jogando para os ex-secretários toda a responsabilidade, a culpa das operações, cinzentando completamente, se colocando numa posição de vítima do sistema. Bom, então, como são muitos assuntos, muitos temas aqui, vamos começar falando por algo que interessa muito o setor produtivo, principalmente a área de entretenimento, restaurantes e lazer. É porque, primeiro, Daniel, o prefeito disse o seguinte: olha, não terá festa de Réveillon, não terá carnaval em Cuiabá, nem por parte do setor público, e também vou vetar esses eventos para o setor privado. Essa foi a primeira medida anunciada. Só que depois, à tarde, veio um decreto diferente da declaração inicial do prefeito. O que foi que aconteceu então, Daniel? Está mantido o que, afinal de contas, por parte do setor público? Vai ter Réveillon? Vai ter Carnaval? Não, assim, até seguindo um tipo de prática que ele já tomou. No ano passado, no início da pandemia, o prefeito foi adequado, foi sensato de ter tomado já essa atitude agora, cancelando as manifestações públicas, as celebrações públicas de Carnaval e de Réveillon em Cuiabá. Então, não vai ter festa na rua, né? Ainda de manhã, ele teria também já vetado, de certa forma, as festas privadas, as grandes festas particulares e privadas, permitindo apenas as reuniões familiares. Mas à tarde ele se reuniu com representantes do setor produtivo e também do setor de bares e restaurantes e decidiu por editar um novo decreto permitindo essas festas particulares, desde que haja apresentação ou do exame PT-PCR com 48 horas, feito 48 horas de antecedência, ou com o passaporte vacinal, você comprovando que você se vacinou. Então, essas festas particulares poderão acontecer
em Cuiabá. O que está vetado, e na minha opinião é uma atitude correta já do prefeito, são as grandes festas populares de rua, que a tendência é que sempre, né, haja uma grande aglomeração de pessoas. Essas festas já estão vetadas, inclusive a do Carnaval, e já se antecipando, né, ao Carnaval que vai acontecer em fevereiro. Nesse caso, na minha opinião, ele foi sensato. Muito bem, Daniel. Agora, Kleber, eu vou perguntar para ti. Isso quer dizer o quê? O prefeito não aguentou a pressão do setor aí de restaurantes? Nós sabemos que, de fato, né, houve um grande prejuízo econômico para este segmento, mas, assim, causa estranheza. E, assim, o gestor também pode mudar de ideia, porque a abertura de diálogo tem que ser permanente. A gente não quer aqui punir a economia de nenhum setor, mas houve prudência, porque o que está embutido aí nessa decisão inicial, por exemplo, é a questão da variante Ômicron. Se não fosse essa variante, talvez não tivesse nenhuma proibição da realização desses eventos, Réveillon e Carnaval. Agora, uma medida severa de manhã, mudou, foi pressão, mas foi uma medida assertiva. Pode fazer, sim, no setor privado, mas com responsabilidade? Pode fazer, desde que, né, aí vem os considerandos, isso, aquilo outro, que é, até onde eu alcanço, a medida mais sensata mesmo. Acho que os grandes eventos, gente, vamos lá, os grandes eventos de massa, eles são públicos. Não existe na tradição de Cuiabá, aliás, nem na tradição do Brasil, né? Você pega o maior evento de Réveillon do Brasil, que todo mundo cobria e queria estar, sonhava de participar um dia, era o quê? Era a queima de fogos no Rio de Janeiro. É um evento público, né? Em Cuiabá a gente teve alguns, desde que o Emanuel assumiu, especialmente alguns eventos ali na orla do Porto, que traziam artistas e tal, que eram eventos o quê? Públicos. Então, esse tipo de evento, que também movimenta uma cadeia aí produtiva, especialmente de comerciantes de alimentos, de bebidas, de alimentos de rua, enfim, mas ele, diante dos riscos da pandemia, da nova cepa, da nova variante, melhor, mais prudente que não ocorra. Agora, eventos menores que já estão acontecendo, por exemplo, eu pergunto qual que é a diferença de um evento que possa ocorrer num restaurante, no Réveillon, do que já acontece toda quinta, sexta, sábado, lá na Praça Popular. Nas boates aí que estão dobrando fila. Nenhum, né? Então, assim, mesmo para agora, eu acredito que a Prefeitura, o Estado, a Vigilância Sanitária precisa fiscalizar melhor essas boates onde a nossa juventude está indo, dobrando esquina. Aí eles fazem promoção e fica open bar, né? Que, na faixa, né? Água e algumas coisas, algumas mais populares colocam os corotinhos no open bar de corotinho. Nossa. Até tal hora, que é para atrair público. Aí eu acho que já precisa ter uma fiscalização mais severa desde já. E é claro que o prefeito deve ter, porque assim, a coletiva dele era na segunda-feira, né? Isso. Depois que ele retornou. Aí jogou para terça, aí jogou para quarta. Então eu imagino que ele ficou nessa pressão. Eu acho que o erro talvez tenha sido misturar os assuntos para essa primeira coletiva, porque ele foi falar de medidas sanitárias que são urgentes em razão do surgimento dessa nova variante. Inclusive, uma pessoa que esteve na África, aqui de Várzea Grande, foi, voltou, e inclusive, estou vendo aqui o jornal A Gazeta, essa pessoa não teria cumprido rigorosamente a quarentena que foi imposta a ela, mesmo os primeiros testes tendo dado negativos. Mas ela tinha que ficar para fazer rechecagem, não é isso? E ela não está segurando a onda. Então, assim, diante desses riscos, o mais prudente é o poder público cancelar. E eu também acho que foi sensato da parte dele recuar um pouquinho, porque ele anunciou as medidas de afogadilho, ouviu o comércio e dizer assim, pedir ao comércio, e eu acho que é uma coisa que a gente pode pedir aqui também, falar assim, olha gente, vocês vão poder trabalhar, mas trabalhem com segurança. Nós tivemos inclusive donos de bar famoso em Cuiabá que morreu durante a pandemia de Covid. Então assim, a gente não está brincando, ninguém quer impor prejuízo a ninguém, todos nós vivemos também no mercado da iniciativa privada, todos nós necessitamos trabalhar, mas vamos fazer isso com
as cautelas E você de praxe. tocou num ponto importante que é a fiscalização, né? Durante os períodos mais terríveis aí da pandemia, houve, pelo que todo mundo viu, houve uma fiscalização ou uma atuação do poder público maior em determinados lugares. Você citou a Praça Popular, esse foi um lugar que, assim, realmente quem frequenta ou passava por lá tinha a impressão que tudo bem, liberou geral, porque ali não tinha aquela coisa, só pode entrar 50%, 40%, 70%. Estava sempre lotado, com gente nas calçadas, né? E enquanto isso, em outros bares ou estabelecimentos aí nos arredores de Cuiabá, na periferia, havia uma fiscalização um pouco maior, né? Ali na Praça Popular, que é bem central, nunca houve assim, uma grande operação, uma fiscalização um pouco mais né, presente ali, né? Não houve. Então, vai ser muito importante, já que está liberado essas festas privadas, particulares de Réveillon, que haja então a devida fiscalização em todos os locais. Olha só, até porque talvez, Kleber Lima, o prefeito estivesse também esperando a confirmação da Omicron, dessa variante no Brasil ou não. Houve a confirmação, né, dos 2 casos, de um casal, e também já tem um terceiro caso agora, tá? Foi de uma pessoa que estava passando pela Etiópia, chegou também ao Brasil, então nós temos já a terceira confirmação da Omicron, dessa variante, também uma pessoa vacinada. Isso quer dizer o quê? Pelo menos, ainda bem que é um alívio para a gente, que essas pessoas que testaram positivo para a Covid e têm a variante Omicron estão passando bem de saúde. Pode revelar aí a importância da vacinação, porque aí nesse momento você questiona, se essas pessoas estão imunizadas, por que elas contraíram a Covid-19 de novo? Nós já dissemos aqui e é bom que a gente sempre repita para que você possa ter essa compreensão. A imunização nem sempre impede você de contrair, mas ela pode impedir que você tenha um grau elevado de infecção, que é o que faz diferença. Eu até acredito, gente, olha só, os cientistas vão daqui a pouco falar sobre isso. A gripe, nós não conseguimos dizimar com a gripe, mas ela foi enfraquecendo por conta da vacina, também contra as influenzas. A Covid-19 já dá sinais que ela talvez vai ficar na humanidade por muitos anos ainda, porém, com a imunização avançando, o vírus vai enfraquecendo. Daqui a pouco, se Deus quiser, a Covid-19 vai ser apenas uma gripe. A gente não vê a hora que isso possa acontecer de fato. Então, por isso que é importante, mais do que nunca, você se imunizar. O prefeito mesmo falou, olha, como que eu vou liberar as festas se tem aí uma população jovem, grandiosa, que não se imunizou? Como que eu vou poder liberar? E a minha responsabilidade? Cuiabá vai voltar a ter vítimas fatais pela pandemia? Não, nós não queremos isso. Então, acerta o prefeito quando ele traz essas medidas para impedir as aglomerações irresponsáveis, tá? E o passaporte da vacina, sim, vai ser necessário. Ele citou essas 20 mil pessoas, né, que não Isso. completaram o programa vacinal. E realmente, enquanto a população, ou grande parte da população, não estiver imunizada, todos estamos correndo riscos. Acho que é importante destacar também que a ciência tem avançado para entender, compreender melhor esse vírus, e alguns laboratórios já estão próximos, né, de apresentar medicamentos, né, para o tratamento da Covid, assim como aconteceu com o H1N1, com o que foi o Tamiflu, né, que é usado específico para quem tem H1N1. Então a gente aguarda, espera que esses estudos, né, que a ciência consiga avançar para em breve, quem sabe em 2022, já haver um tratamento específico contra a Covid. Tá certo. Agora, gente, vamos mudar só um pouquinho o tema, porque, como eu já antecipei aqui, o prefeito foi afoito, né, Kleber Lima? Trouxe vários elementos a essa esperada coletiva de imprensa, falou bastante, falou muito e disse mais. Olha só, vou abrir aspas, é um termo aí, 2 termos utilizados pelo próprio gestor. Maldosa e safada. Sabe a quem ele se referiu com esses 2 termos? Não. Não.
maldosa e safada, diz Emanuel. Então eu vou trazer um destaque aqui para o portal Gazeta Digital, tá certo, gente? Olha só, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, garantiu que irá processar o ex-secretário de Saúde, Roark Douglas Correia, pelas acusações de irregularidades na gestão. Ele afirmou que não sabe o que o ex-servidor ganhou para firmar delação com o Ministério Público Estadual e que todos os apontamentos são falsos. Após retomada ao cargo, no dia 26 de novembro, o prefeito concedeu entrevista, uma coletiva na manhã desta quarta, lá na Secretaria Municipal de Saúde, e aí em delação, falando sobre isso, em delação, Roark disse que recebia montes de contratos de servidores indicados por vereadores e pessoas ligadas ao prefeito. Tais contratações seriam para garantir apoio político ao prefeito e não tinham qualificação adequada. Também requeria pagamento de prêmio saúde com valores variados de acordo com a indicação. Olha só, gente, aí eu vou abrir aspas aqui para o prefeito. Olha só, todas as acusações do ex-secretário sobre indicações e o canhão político foram feitas levianamente, maldosamente, safadamente, inescrupulosamente, fecha aspas, tá? Essas foram as declarações do prefeito após ficar 37 dias afastado do cargo. Bom, Kleber, a gente já consegue aqui entender que o que o prefeito quis dizer com isso é: sou inocente, sou vítima, não fiz nenhum ato, não cometi nenhuma ilegalidade, não sei quanto que Roark ganhou. Nós já ouvimos discursos semelhantes do prefeito quando ele é alvo de alguma investigação, dizendo: olha, eu não tenho culpa, não é nada disso, foi totalmente o contrário. Bom, agora ele utilizou termos pesados para se defender e acusar quem o acusou, Kleber Lima. O prefeito aproveitou essa coletiva para fazer uma defesa meio jurídica, meio política do caso dele. Vamos levar em conta que ele é um jurista político e um político jurista, né? O Emanuel Pinheiro tem formação em advocacia. Aliás, ele tem mais do que formação, ele é advogado. Nos períodos em que ele não estava ocupando cargo público, ele estava advogando. Ele é professor de direito constitucional, inclusive. Então, ele tem um excelente domínio das questões jurídicas, né? Embora não seja prudente, e isso é uma tese entre os advogados, que ninguém deve advogar para si mesmo, né? Esse seria o primeiro erro, né, de quem advoga para si mesmo, porque a pessoa tem aí essa dimensão emocional quando ele está envolvido, enfim. Mas ele não deixa de utilizar esses recursos para se defender também. E fez, é óbvio, a defesa política, que é a praia dele. Aí ele é um político por natureza, já nasceu num berço político, né? Filho de político, a vida inteira na política. Eu vi que, assim, por isso que eu falei na resposta anterior sobre o decreto, que ele misturou muitos assuntos. Isso é muito ruim do ponto de vista da comunicação, porque você, quando fala muita coisa, você acaba não conseguindo fixar nada do que você quer dizer, né? Isso é a regrinha de ouro da comunicação, que tem que simplificar e ficar reiterando ali. Simplificar e quando você fala trem demais, as pessoas não lembram, nem a assessoria. A própria assessoria acaba tendo dificuldade de selecionar o que é mais importante para dizer, né? Então, acabou que de tudo que ele falou ontem, até pelo interesse público do momento, que mais ficou repercutido na imprensa foi as questões relacionadas à pandemia, a liberação ou não dos eventos, etc. Do ponto de vista específico do afastamento e do retorno dele, o Emanuel, obviamente, vai ter que responder ao Roark, porque foi com base na delação do Roark que a operação foi sustentada, que levou ele a ficar 37 dias fora do cargo. E é evidente, isso nós já dissemos aqui ao longo desse... Eu, particularmente, cobrei muito isso, viu, Luciana? E Daniel, vocês são testemunhas disso. Os telespectadores que nos acompanham diariamente também são, que é o seguinte: o Roark tem explicações muito mais sérias a dar à sociedade de Mato Grosso, porque ele é acusado e ele chegou a ser preso
defraudar contratos milionários na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Porque ele era o secretário, ao mesmo tempo dono de empresas, criou uma rede de empresas laranjas para dar cobertura a esses contratos, que são sim monopólio há muitos anos no Cuiabá. Os contratos de neurologia, de cardiologia, tudo que é de alta complexidade, que é mais caro, fica na mão de pouca gente. Isso é corriqueiro na saúde pública de Cuiabá. E não participam de licitação, eles forçam contratos temporários, emergenciais, para poder botar o preço que querem. Pego com a boca na botija sobre essas situações que são extremamente graves, o RUARC estranhamente faz uma delação. Olha, eu vou delatar uma coisa aqui que a rigor não é crime, que é contratação temporária. E o Ministério Público acolhe essa proposta de delação, libera, alivia para o RUARC, alivia. O prefeito pergunta, o que ele ganhou a hora, Emanuel Pinheiro? Aliviaram para ele, era para estar preso ainda, né? Por muito menos que isso, teve gente aí que está, por muito menos que isso, o Zé Trovão está preso até hoje, né? E ele ganhou esse relaxamento, essa vista grossa das autoridades para entregar supostamente um tubarão, só que não tinha, como a gente disse aqui, e os tribunais superiores reconheceram, não tinha nenhum fato relevante para justificar as medidas que foram adotadas contra o prefeito. Eu teria ficado aí, se sou o Emanuel Pinheiro ou alguém da assessoria dele. Ficava aí no político, aí entrar muito no detalhe como ele ficou, botar telão, aí é desviar o foco, perder a força do argumento, né? Bom, Daniel, e nessa seara, o Ministério Público já se posicionou, vai recorrer, é isso mesmo? Já tem aí um efeito prático das declarações do prefeito, recaíram lá no Ministério Público. Você acha que as declarações são pesadas e, de fato, podem se votar contra propriamente o prefeito? Bom, como o Kleber destacou, ele tem formação em Direito e certamente está se dedicando à sua defesa. Todos conhecemos essa eloquência política que tem o prefeito Emanuel Pinheiro, ele é muito enfático, né? Ontem deu a impressão de que ele gostaria de fazer uma volta triunfal ao cargo, né? Foi até curioso ele ter usado a apresentação ali em telas, lembrou um pouco do procurador Deltan Dallagnol com PowerPoint famosíssimo contra o ex-presidente Lula. E ele tentou rebater ponto a ponto todas essas acusações sobre interferência política ou contratações políticas no mandato dele. Certamente, o que importa para o prefeito é se dedicar realmente à defesa jurídica dele, aquela que é feita, aquela que vai valer mesmo ao Ministério Público. Ontem ele tentou fazer o contraponto, até desmereceu bastante a delação do RUARC e o próprio trabalho do Ministério Público, disse que se tratou de um engano cometido pelo MP contra a família dele e que espera que o Ministério Público volte atrás, né, e faça a reparação desse erro, segundo as palavras do prefeito. Mas eu acho que ele acabou exagerando um pouco na mão por isso, porque era um dia importante que ele fez um anúncio importante de interesse público, que é a questão do Carnaval e do Réveillon, e acabou entrando nesses meandros aí do afastamento dele. Ele fez ponto a ponto sobre afastamento, sobre contratações políticas. Concordo com o Kleber, eu acho que o RUARC tem muito mais a colaborar em relação às suspeitas que recaem sobre ele, sobre toda essa quadrilha aí que está instalada, suposta quadrilha que está instalada na saúde pública de Cuiabá. E o prefeito acabou fazendo uma apresentação muito longa, foram 2 horas ali de contato com a imprensa, muita informação para a gente absorver, né? E alguns pontos excêntricos, né, que a gente pode falar daqui a pouco, que é a questão da proposta do Dia do Perdão, que coincide com o dia que a Justiça mandou ele retornar ao cargo. São pontos que a gente pode falar daqui a pouco, mas que são, no mínimo, estranhos e excêntricos por parte do gestor. Esse Dia do Perdão propõe perdoar quem, Daniel? Ele propôs uma data geral, quase que ecumênica, associando também com o que nós estamos vendo na pandemia, né? E que todos seja um dia de reflexão,
essa questão da polarização política, ideológica no país e tudo mais. Só que essa data, inclusive, ele fez um projeto e encaminhou já para a Câmara, né? Para que seja instituído esse tal Dia do Perdão aqui em Cuiabá. A data coincide com o retorno dele ao cargo, né? Também é algo, assim, não muito adequado, na minha opinião, porque quem pede perdão parece que cometeu alguma coisa fora da lei, né? Eu acho que não é isso. Não foi nisso que ele pensou. Mas, de qualquer forma, na minha visão, é desnecessário esse tipo de proposta. E ele tenta também criar uma data nova, não vai ser feriado, tudo, mas uma data nova no calendário da cidade e que personaliza muito a situação dele, né? Porque fica lá 26/11, data de retorno de Emanuel, ou data da decisão que mandou ele voltar ao cargo. Não vi muita serventia nesse tipo de proposta por parte do prefeito. Agora, Kleber Lima, o prefeito falou aí do Ruarque, mas tem outro secretário também que foi preso, inclusive o Célio, e que os apontamentos dão conta de que, de fato, existe uma organização criminosa, várias empresas de fachada foram abertas com dinheiro público, pelo menos essa é a investigação, já ventilamos aqui os valores, a investigação acaba tentando saber o caminho aí de 100 milhões de reais. Nós também temos aquela primeira secretária que pediu a exoneração justamente porque já enxergava inúmeras irregularidades na pasta, pediu para sair. Nós sabemos aqui a quantidade, a coleção de secretários de saúde desta pasta tão importante. A gente sempre fala aqui, a saúde é algo extremamente sensível. E aí o prefeito pode, de fato, ter esse discurso de vítima, de que não sabia de nada, de que armaram para ele, de que é safadeza, é imoralidade, todos os apontamentos. Pode, né, Luciana? Mas não deveria, né? Mas pode, tanto que está fazendo, né? E tem uma responsabilidade que ele não pode delegar para ninguém, que é a da escolha dos secretários. Essa é dele, ele escolheu todos os secretários que deram errado no município de Cuiabá. Apesar de que, porém, contudo, todavia, ele não é acusado até o presente momento, sequer investigado em nenhum dos casos de corrupção que desencadearam todas as operações, inclusive que levaram às prisões de 2 secretários. Isso. Né? Ponto, é preciso esclarecer isso. O que ele é acusado, foi afastado, é de uma coisa específica, fazer contratação política nas contratações temporárias no município de Cuiabá, na Secretaria de Saúde, o que foi considerado ilegal pelo Ministério Público e a Justiça dizendo que não é, ao retorná-lo ao cargo, né? Agora, o erro do Emanuel Pinheiro, pelo menos um erro já está consagrado. Ele errou nas escolhas, né, dos secretários. Isso aí ele não tem como transferir. E eu acho que aí ele deveria, o Daniel traz uma reflexão importante. Assim, quem pede perdão está admitindo que errou. Sim. Óbvio, né? A menos que a pessoa esteja sendo hipócrita, esteja pedindo um perdão de maneira demagógica, falsa, fingida, porque o verdadeiro sentido do perdão é a pessoa reconhecer o erro, se arrepender do que fez e se comprometer a não fazer de novo. Aí sim ela vai fazer jus ao perdão. Agora, sobre a história do perdão, se o Coité puder vir aqui, eu quero dar, além da minha resposta, eu quero dar a visão do nosso extraordinário Djamil, que é o chargista do Jornal A Gazeta, como é que ele viu, né, o perdão. Se o Coité já estiver no jeito, eu já mostro. Já pode ou eu falo um pouquinho aqui, Coité, de outras coisas? Ele já está chegando, viu? Pode já contextualizando, porque você quer mostrar na imagem. O Jornal A Gazeta de hoje, Dia do Perdão. Então, acho que eu vou ter que tentar, talvez, dar uma traduzida aqui, ou não? Fechou. Fechou? Dia do Perdão. Aí tem o Mauro Mendes falando, vou pensar se te perdoo, Emanuel. Aí o Emanuel fala, eu não estou te pedindo perdão, eu estou te perdoando. E bravo. Como assim, né? Então, até na hora de pedir perdão, eles brigam, né? Então, é uma coisa impressionante. Parabéns para o Daniel. Sobre o Dia do Perdão, eu tenho que dizer 2 coisas. A primeira é da heresia cometida pelo prefeito, porque o perdão surge na terra com Jesus Cristo, né? Até Jesus Cristo, até então, era a lei de talião que prevalecia na face da terra. Era a lei do olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, bateu, levou,
não tem discussão, né? Então Jesus, a vinda de Jesus, inclusive o que ele fala, as últimas palavras dele ali no Calvário, é exatamente isso: Deus perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus trouxe o perdão para a terra. Então nada que se propuser em relação a isso consegue alcançar a mensagem e a importância do perdão segundo Jesus Cristo. E o segundo aspecto é de a ingenuidade que beira a burrice tentar instituir o dia do perdão, porque é instituir o dia da lembrança do que aconteceu. E tem uma fala famosa, assim, que as pessoas falam no bairro, assim: não se deve falar de corda em casa de enforcado. Né? Isso é básico, inclusive na polícia. Não lembra de coisa ruim, lembra das coisas boas. Então, assim, chega a ser infantil tentar registrar essa data como data do dia do perdão, porque é o dia que ele voltou. Porque se ele voltou da onde? Do afastamento. Por que foi afastamento? Então você tem que contar a história toda. Essas coisas, o que diz aí a sabedoria política, devem ser esquecidas, né? E ele quer deixar essa coisa em evidência. Então, eu, sinceramente, se a intenção dele era se referir à relação com o Mauro Mendes, que ele agora está disposto a sentar com o governador, ele fracassou, né? Porque o que está sendo apreendido na rua é que ele está tentando chamar para... e eu espero que os vereadores não aprovem, né? Pelo amor de Deus, espero que o Juca do Guaraná, ela assim: ô prefeito, essa aí eu vou ficar devendo, não tem jeito, arquiva esse negócio de plano, isso é ridículo. Tá certo, gente, são 6h39. Vamos voltar a falar sobre isso, porque você está mandando muitas mensagens. Na volta desse intervalo, eu vou fazer a leitura, tá bom? E agora a gente fica aí com imagens do trânsito da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Movimento ainda tranquilo, cedinho, quinta-feira, começando agora para você. Bom dia de novo. Fique ligadinho aqui, porque voltamos já já.